esta hora que o Senhor Jesus está falando, a hora em que ele iria entregar o seu Espírito ao Pai para morrer por todos nós. E o Senhor Jesus, na sua oração, chegou a hora. Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho para que também o Filho te glorifique. Apesar de ter sido uma hora de sofrimento, uma hora de morte, mas era uma hora em que Jesus haveria de glorificar o bom Pai Celestial, glorificá-lo pelo poder maravilhoso com que Deus fez em prol de toda a humanidade. Porque Deus deu o seu Filho unigênito, como diz aqui esse mesmo livro, esse mesmo evangelho, só que no capítulo 3, o verso 16, onde o próprio Jesus revela para a humanidade, dizendo-nos a seguinte frase: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, portanto, a morte vicária do Senhor Jesus Cristo foi, como diz a sua própria oração, uma glorificação ao Pai Celestial. Glórias ao Deus Todo-Poderoso por ter cumprido aquilo que ele mesmo determinou a partir do capítulo 3 do livro de Gênesis, quando o Pai Celestial, ali, ao estabelecer as penalidades para os que haviam desobedecido a sua palavra, no caso, os três agentes do pecado, Satanás, simbolizado ali pela serpente, Adão e Eva. Mas mesmo naquele estabelecimento das penalidades, Deus ali disse que a semente do homem, da mulher, haveria de pisar na cabeça da serpente. E a semente da mulher é exatamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, já no Gênesis, o Senhor, o nosso Pai, prometia a salvação para toda a humanidade. E Jesus agora está glorificando o nosso Deus, o nosso Pai, ao entregar a sua própria vida. Mas haveria também uma outra glorificação. O Pai também haveria de glorificar o Filho, ou seja, com a morte do Senhor Jesus, o Senhor Jesus voltaria à sua glória, como ele disse, que teria a glória que ele tinha antes de vir ao mundo, porque o Senhor Jesus já existia, ele é o Deus pré-existente, ele é o Deus encarnado. Infelizmente, algumas vertentes do cristianismo têm ensinado doutrinas heréticas, dizendo que Jesus não é Deus e se recusa a adorar como Deus, quando o Evangelho é claríssimo em dizer que ele é Deus. Este mesmo texto, esse mesmo Evangelho, no capítulo 1, verso 1, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, portanto, está aqui a declaração. E além disso, várias outras ocasiões em que o Senhor Jesus aceitou ser adorado. Se ele fosse apenas e tão somente um homem, ele jamais aceitaria adoração, porque ele mesmo disse: adorarás ao Senhor teu Deus, somente a ele servirás. No momento que ele aceitou a adoração, ele estava se declarando como sendo Deus que merece toda a adoração. Louvado seja o nome de Jesus. E não só isso, como também naquela expressão quando ele disse para os judeus que eu e o Pai somos um, ou seja, uma essência. É o Deus triuno, tem uma mesma essência do Pai. Assim como o Pai ressuscita os mortos, dizia o Senhor Jesus, também deu poder ao Filho para ressuscitar. E só Deus pode fazer essas coisas, aquelas maravilhas que Deus fez através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus também glorificou o seu Filho Jesus. E Jesus continua a sua oração dizendo: assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Então, quando nós dizemos que o Senhor Jesus é o Senhor de todos os homens, não são os crentes que estão inventando da sua cabeça. Não são os evangélicos que estão querendo ser melhor do que os demais vertentes do cristianismo. Nós estamos dizendo aquilo que está escrito na Bíblia, aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo revelou para todos nós. Lamentamos que algumas correntes do cristianismo não queiram reconhecer a própria palavra de Deus. Pregam o evangelho, mas um evangelho que não tem nada a ver com o próprio evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus, o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, deu poder ao Senhor Jesus Cristo sobre toda a humanidade. Então, meu amigo, você que é ser humano, se você crê ou não crê em Deus, pouco interessa. Pastor, que palavra tão
tão estranho que o senhor está dizendo? Porque mesmo que a pessoa não crê em Deus, Deus não depende da crença de ninguém para existir, porque ele é autoexistente. Então, se você não crê que Jesus é o Senhor da humanidade, isso não vai interessar para Deus, porque ele vai continuar sendo, porque Deus, o Todo-Poderoso, diz em sua palavra, e Jesus aqui nos revela que ele é o Senhor de todos os homens. Ele é o Senhor de toda a humanidade. Então, portanto, é preciso que você e eu reconheçamos este senhorio para gozar das bênçãos que o Senhor Jesus, lá no Calvário, já ganhou para nós, entre elas, e a principal delas, a vida eterna. Sim, porque Jesus morreu no Calvário para nos livrar da condenação e da morte eterna, que é a segunda morte, conforme diz o capítulo 21, ou 20 de Apocalipse, que é a segunda morte. Jesus entregou a sua vida no Calvário para nos dar vida eterna com Deus. E só pode ter vida eterna com Deus quem seguir a Jesus enquanto tiver vida, e vida física. Pastor, mas aí eu posso nascer e morrer de novo e nascendo do corpo? É verdade que tem uma concepção que fala sobre isso. Nós que somos cristãos temos que nos adequar ao que diz a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 9, verso 27, o texto da Bíblia é cristalino. Se você quer ou não crer nessa palavra, aí é uma decisão sua, porque Deus não vai obrigar ninguém a crer na sua palavra. Tem que ser um ato voluntário, espontâneo de crer na palavra do Senhor nosso Deus. E Hebreus 9, 27 diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, portanto, meu amigo, é aconselhável que você creia nesta palavra do Senhor Jesus, porque você só tem uma vida, não são várias. Morreu, você vai para a eternidade, ou com Deus, ou sem Deus, ou para a morte eterna, ou para a vida eterna. Mas Jesus morreu no Calvário para lhe dar a vida eterna, como aqui nesse trecho ele deixa essa lição para nós. Assim como deste autoridade sobre toda a humanidade. Então, primeira verdade que nós podemos escolher desse texto: Jesus tem autoridade sobre toda a humanidade, sobre todos os homens, em qualquer lugar, em qualquer época. E ele ainda diz, para que conceda a vida eterna. Ou seja, ele tem autoridade sobre toda a humanidade para conceder a esta humanidade, ou seja, a todos os seres humanos, a vida eterna. Ou seja, meu amigo, isso é uma palavra maravilhosa para você. Se você antes imaginava que não tinha a possibilidade de ter vida eterna em Deus, Jesus tranquiliza o seu coração. Jesus lhe dá uma esperança. Por isso que a palavra de Deus é uma palavra de esperança. Ele pode e quer lhe dar vida eterna, porque ele é o Senhor de toda a humanidade. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, ele tem poder para conceder vida, e não só uma vida nova, transformada nos dias atuais ou no presente século, mas sobretudo uma vida eterna. Como ele diz aqui na sua palavra, e continuemos, ele diz, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Ou seja, ele está se referindo aqui a todos quanto Deus o Pai lhe concedeu, ou seja, lhe deu. O que nós podemos aprender disso? Podemos aprender que você e eu, pecador, nós não temos a menor condição de por nós mesmos nos dirigir sozinhos ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus, em uma outra parte, que nós vamos colocar aqui no card, Jesus disse que ninguém vem a ele se o Pai não o trouxer. Ou seja, você tem que ter claro de que você só pode ir a Jesus se for através do bom Pai Celestial. Porque foi ele, e não nós, está lá escrito em Salmo, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então Jesus está dizendo aqui que foi o Pai que concedeu os homens para ele. Então, neste momento, meu amigo, e a partir desta oração que Jesus faz, peça a Deus nosso Pai que faça de você uma ovelha do Senhor Jesus. Faça de você um discípulo de Jesus. Porque só o bom Pai Celestial, por meio do seu Espírito Santo, é que pode conduzir você ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.